Olá pessoal, meu nome é Marcelo Guinarelli, sou acadêmico do 5º semestre de Educação Física, da matéria Metodologia do Ensino dos Esportes 1, professor Mauro Bertolo. E aqui estarei explicando minhas observações de 4 encontros na Escola MF Bom Pastor de Panambi. Durante 4 encontros na Escola de Ensino Fundamental Bom Pastor, uma escola municipal da cidade de Panambi, observei as aulas de uma turma de 7ª série, turma 73. Essa turma era do professor de Educação Física Carlos Dornelles, e neste período ele trabalhou a modalidade de handebol, esporte este muito trabalhado na escola, que tem até um projeto esportivo no período da tarde para os alunos que jogam pela escola nas competições. Estes treinos são destinados somente nas categorias que ainda disputam. Por ser um esporte muito dedicado pelas crianças, até não foi muito difícil a observação dela, já que elas gostam muito de jogar. O tema da aula que eu pude observar, ele tinha bastantes elementos. Os temas da aula eram técnico, tático, fundamentos básicos do handebol, o conhecimento das regras, a iniciação esportiva, os conhecimentos corporais. As crianças até mostravam um pouco de dificuldade na parte técnica. Na parte tática, os fundamentos básicos eles sabiam. O conhecimento da regra era um pouco meio variado. A iniciação esportiva estava boa. Os conhecimentos corporais ainda tinham algumas dificuldades. Mas o professor procurava passar bastante. Então acho que o tema da aula estava dentro dos padrões de iniciação. Em minhas observações, pude notar que ele utilizava mais as tarefas de tipo 3 e 4. Trabalhava defesa com marcação individual, também trabalhava bastante desmarcação com progressão ao alvo, adversário. Achei que os alunos, dentro de suas dificuldades, apresentaram bastante progressão nas atividades propostas pelo professor. A parte técnica até tinha algumas dificuldades, mas não tão expressivas como as táticas, onde tinham mais dificuldades, principalmente em coordenação motora. Por causa dessas dificuldades que o professor usava as intervenções pedagógicas para explicação dos erros que os mesmos causavam no jogo, para saber das dificuldades que cada aluno tinha, para saber onde eles estavam tendo mais dificuldades, onde poderia melhorar, se não tinham entendido alguma coisa. Era bem atencioso o professor nessa parte. Então acho que as tarefas, maioria das tarefas tipo 3 e tipo 4. Em algum momento da aula ele até deu tipo 2, né? Que foi quando ele achava muito dificuldade nos passes, então ele usou até os jogos dos 10 passes em algum momento da aula. Mas na maioria das atividades que ele deu, eram tipo 3 e tipo 4, porque ele sempre estava trabalhando 2 ou mais habilidades. Então são tipo 3 e tipo 4. O método, o modelo de ensino que o professor utilizou, em alguns momentos era o global funcional, porque ele utilizava dos 7 pontos principais ali para exercer a atividade do handebol. Um método até bastante conhecido por nós acadêmicos, por ser um método mais complexo que nos traz um bom resultado, na minha opinião. Mas ele também me falou que usava um método descoberto e dirigido, onde os alunos poderiam expressar seus pensamentos e criar suas maneiras de jogar. Mas também, ao mesmo tempo, o professor orientava e estimulava os alunos a desenvolver seus pensamentos. Achei bem interessante até. É um método que ele aprendeu no tempo da escola, já que ele já tem uma certa idade. Ele mostrava o que fazer quando estava com a bola e o que fazer quando não estava com a bola. Mas ele deixava os alunos livres para pensar
o que iriam fazer naquele momento. Muito interessante. O método utilizado condiz com o tema e as tarefas trabalhadas. No meu ponto de vista, achei que suas aulas estavam dentro da composição que ele determina, de acordo com as tarefas e os temas propostos em aula. Como ele trabalha com o sistema global funcional, as aulas que pude observar já estavam bem adiantadas, mas as tarefas propostas por ele estavam andando corretamente. Trabalhava bastante a parte tática dos alunos. As regras e a intervenção do professor eram dispostas a cada momento que ele observava ser viável uma explicação ou não, sempre sanando as dificuldades dos alunos e procurando orientá-los dentro de quadra. Os elementos do desempenho esportivo estavam bastante designados. O comportamento, o desenvolvimento, a estimulação dos conjuntos de elementos propostos pelo professor nos mostra bem os elementos do desempenho esportivo. O trabalho técnico como coordenação motora, habilidade técnica que ele trabalhava, a tática individual, coletiva, o pensamento nas jogadas que ele cobrava bastante, as progressões no ataque, na defesa, as combinações táticas, as capacidades físicas, a agilidade, flexibilidade, a velocidade de cada aluno, a resistência e principalmente as capacidades volitivas. A principal era a ansiedade de se livrar da bola. Essas capacidades deixavam eles muito afoitos na hora de finalização. Bom, a observação, a descrição de cada aula que eu fiz. Na primeira aula já estava sendo trabalhada alguns dias a prática de handebol. Pude então observar um jogo formal entre os alunos, onde notei algumas dificuldades. Pude notar pelas intervenções do professor que estava trabalhando. Ele trabalhava a parte defensiva dos alunos, cobrava muito na hora de recompor a defesa. Ele trabalhava o ataque, a progressão no ataque, os passes, a visão de jogo. Ele cobrava bastante. Então pude perceber que ele estava trabalhando ataque e defesa. Na segunda aula, ele já trabalhou mais a técnica. Cobra muito a questão dos passes. Os alunos carregavam demais a bola, não procuravam o atacante sem posse de bola mais próximo. Faziam muitos passes longos e pelo alto, dificultando a recepção do companheiro. O professor intervia bastante durante a aula, o que usou de jogos dos 10 passes, algo que aprendemos bastante para tentar trabalhar a técnica do passe e recepção com os alunos. E tentava pôr em prática durante o jogo, dificultando o jogo como o aluno que recebe se a bola não se deslocava até que aparecesse um companheiro em condições para receber. Essas dificuldades ajudavam bastante o aluno a observar antes de agir. No terceiro encontro, já pude observar mais jogos formais com várias intervenções do professor. Ele gostava muito de interferir nos jogos para chamar a atenção dos alunos, para explicar cada fato que ele achava que estava ruim. Trabalhou a parte técnica dos alunos, parte essa que ele estava tentando aperfeiçoar bastante, mas também trabalhou a parte tática, que era bastante notável a dificuldade dos alunos, pois muitos se deslocavam sem rumo, não marcavam adequadamente e tinham dificuldades defensivas. No quarto e último dia, o professor trabalhou tática, explicando as bases de cada um dentro da quadra e também mostrando para eles um pouco das regras. Ele achava essencial os alunos aprender já com as regras em jogo para se acostumarem, já que confundiam muito com os outros esportes. Trabalhou a técnica, fez alguns jogos com cones, procurando trabalhar a percepção dos alunos, o observar antes de agir. Os materiais que foram utilizados durante as aulas foi bola, cone, uma vez o apito. Foi utilizado as duas quadras, porque num dia era trabalhado na quadra aberta, no outro era quadra fechada, né? A escola tinha bastante material esportivo para ajudar o aluno na aula e tinha uma bola de borracha que era um pouco mais pesada que a bola normal de handebol, onde os alunos trabalhavam arremessos com esta bola para aperfeiçoar a força dos membros superiores
melhorando seus arremessos durante um jogo formal ou um jogo normal ou até mesmo nas competições. Logo em diante temos um vídeo que mostra um pouco do trabalho do professor num jogo com os alunos durante uma de suas aulas, onde pude gravar e observar. Muito obrigado. Amarrar esse cabelo, seu cabelo solto aí, tá? Quem tá de cabelo solto tem que amarrar o cabelo, guria. Menina, amarrar o cabelo. Vamos. Não fica pensando o que vai fazer. Passa, tá? O filho tá muito mancado. Foi, vai na moto. Lá, na moto, vem na moto. Levanta aí, parece que tá muito parado, tá muito paradinho. Isso. Ah, segura, vai continuar. Tá muito seco, muito lá. Vai na volta. É? Ó. Tá? Pediu foto. Aí. Sabe? O time daqui tá muito assim, ó. Ó, o time levou aqui. Tá bom então? Ó. Tá bom então? Olha lá. Vamos lá, vai. Comigo? Ah, não! Pega a bola. Deixa na sala de aula o celular. Olha, não sabe ainda, não vai ter que escrever. Viu, cadê? Ó. Lá. Saca! Passa. Oh, meu Deus. Tá, dessa maneira. Dormiu o jogo. Vem aqui todo mundo. Vai.